organização de tudo que o Amadeu pôde fazer. Eu sei que ele está em contato com esse pessoal do Instituto Internacional aí de Física, né, do IFRN, então tem bastante colaboração, bastante coisa interessante acontecendo. Então, vamos começar aqui. Eu vou fazer o seguinte, como eu faço tradicionalmente, eu vou falar uns 10 a 15 minutos aqui de onde eu estou diretamente dentro da caverna do Atlas, e eu vou poder mostrar algumas coisas interessantes para vocês, espero poder mostrar algumas coisas interessantes para vocês. E nós estamos, inclusive, acho que eu vou aproveitar aqui um momento, deixa eu tentar mostrar para vocês algumas coisas, porque tem um equipamento que está sendo carregado agora. Como é que todo o equipamento chegou no Atlas? Ah, isso eu não sei se... Peraí, eu tenho que mostrar para vocês. Hoje eu estou um pouquinho enrolado, se eu peço perdão, estou mais enrolado do que o normal. Mas eu queria ver se mostrava algumas coisas especiais que eu estou vendo aqui acontecendo agora. Tá? Então eu estou aqui dentro da caverna e tem um pedaço de equipamento, bom, na verdade uma caixa com um monte de equipamento que está sendo levado lá para cima através desse tubo gigantesco, bom, não sei até quando que a gente vai conseguir acompanhar, mas está sendo carregado uma certa quantidade de equipamento que está sendo levada até lá para cima, tá? Bom, daqui de onde eu estou em cima da experiência Atlas, isso aqui é mais ou menos como se fosse o teto, tá? E o detetor está aqui exatamente embaixo de mim. A gente vai ver alguns detalhes, daqui a pouquinho eu vou mostrar com mais calma, tá? Mas eu imagino que quem já viu um pouquinho do detetor, em particular, com a professora Márcia, que já deve ter comentado, deve ter falado sobre subdetetores e tudo mais, já vai entender um pouquinho do que eu estou falando aqui, tá? Bom, eu estou aqui exatamente como eu disse, em cima Oi? Denis, desculpa. Fala. Quem está controlando o Zoom, por favor, procura colocar só a imagem do Denis para todo mundo poder ver, porque a pessoa não precisa ficar vendo a gente aqui. Procura transmitir só a imagem do Denis, porque aí fica grande e a gente pode ver bem. Eu estou vendo você só numa janelinha pequena. Deixa eu ver agora. Eu não sei como fazer isso, Márcia. Eu também não sei, me perguntaram aqui, eu também não sei dar a dica. Desculpa interromper, mas Não, claro, mas eu acho que eu posso ajudar, talvez. No cantinho direito superior tem View. Aí você seleciona Speaker View e aí você coloca só, aí fica aparecendo só quem tá falando. Pois é, isso que eu muito obrigada. Que estava nisso, não? Isso. E tá enorme, para mim tá grande. Ah, então tá. Então vai ver que a diferença, isso aí é uma configuração então de cada um, né, individual. Funcionou. Obrigada, Aldo. Então, pessoal, bom, então como eu disse, eu estou aqui dentro da caverna do Atlas, tá? E a gente tem como essa visão interessante em que a gente pode ver o tubo que trouxe todo o material, né, para a montagem do experimento, passou por esse tubo, basicamente, né, todo o material grande, né? E aqui em cima a gente vê o detetor, aqui para baixo, na verdade, a gente vê todo o detetor montado. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, apesar da máscara, né, que eu sou obrigado a usar aqui dentro. Tá? E aqui a gente vê alguns pedaços, eu vou passear um pouco pelo detetor, para que a gente possa ver diferentes pedaços. Tá? E para isso eu vou ter que andar um pouquinho, deslocar um pouco dentro da estrutura. Por exemplo, aqui eu estou perto de uma das paredes, que a gente chama de paredes de Moon. Tá? São os detetores responsáveis pela detecção dessa partícula, que é um primo gordo do elétron, né, que é o Moon. E essa partícula, ela tem, bom, como ela é uma partícula que tem carga elétrica, né, ao atravessar esses tubos aqui, que eles estão sempre repletos, né, de um gás nobre, que eu sempre esqueço se é o radônio ou o xenônio, acho que é o radônio. O que acontece é que dentro desses tubos, quando a partícula carregada eletricamente cruza esse tubo, estou tentando botar minha mão aqui para dar uma noção de tamanho, né, ela ioniza, né, o gás que está ali dentro, quer dizer, o gás perde elétrons. E aí como você tem um campo elétrico positivo dentro do tubo, esses elétrons que foram, né, dispersados dentro desse meio, eles vão ser conduzidos, tá, até o cantinho aqui, deixa eu mostrar aqui a imagem do canto, tá, eles vão ser conduzidos até esse instrumento aqui no final, não sei se está dando para ver tão bem, porque eu estou sem o meu iPad hoje, mas nesse instrumento, nesse local aqui, ele vai medir a corrente elétrica que chegou ali. Então, através dessa medida da corrente elétrica, a gente consegue dizer, olha, passou alguma coisa através desse tubo que a gente está vendo aqui. E assim como a partícula, né, ela vai atravessar vários desses tubos, a gente consegue ter a direção de onde que ela veio. E isso é uma medida bastante importante para a gente poder depois calcular a velocidade da partícula e outras informações relevantes, por exemplo, a velocidade, a carga e tudo mais, tudo isso a gente consegue obter através desse tipo de instrumento. Tá? E aí a gente vê, como estou tentando mostrar aqui,
que a gente tem vários desses tubos, eles são uma estrutura bastante grande, né? Isso compõe uma grande parte da área externa, principalmente, do detetor Atlas. Deixa eu aproveitar aqui agora e descer para mostrar outras coisas também que podem ser mais interessantes. Só um segundo. Eu tenho que andar tenho que descer 2 andares. Ainda mais 2 andares. Uma coisa também interessante, aqui tem uma visão bastante bacana que eu acho que eu nunca tinha prestado atenção, que eu podia mostrar isso daqui. Esse detetor, nesse momento, ele está numa posição que a gente chama de posição aberto. Tá certo? Ou seja, por quê? Porque o pessoal quer poder entrar lá no meio, vocês vão ver daqui a pouco isso melhor, e para poder entrar lá no meio, você tem que tirar algumas partes tem que abrir realmente, né? Tem que sair da posição original delas. Essa peça, por exemplo, esse detetor inteiro de Muns, que é uma estrutura bastante grande, a gente vai ver depois como é que é como se fosse uma roda gigantesca, ela fica dependurada em cima desse trilho que está aqui. Espero que vocês estejam conseguindo ver minha mão. Isso. E aí o que acontece é que quando está na hora de fechar, essa estrutura inteira se move, e essa pizza toda que vocês vão ver depois melhor, que é essa roda, que é o detetor de Muns, ela vai encostar lá do outro lado. Vamos ver isso aí, vamos chegar lá mais perto para a gente poder ver melhor. Só um segundinho, tem que descer mais um pouco. É o último andar. Olha como é que aqui a gente tem só essa estrutura, né? Isso que a gente chama de parede de Muns, que realmente é como se fosse uma parede aqui. Eu vou até ali. A minha máscara adora ficar saindo o tempo todo, o que não facilita a vida do pesquisador que quer mostrar o seu trabalho. Mas bom, a gente faz o que a gente pode. Bom, aqui a gente pode ter uma visão um pouco mais bacana, né, da estrutura toda, tá? De toda a tal, como eu falei, a pizza, né? A estrutura do Atlas lá, tá certo? Essa estrutura, bom, esse círculo enorme, deixa eu tentar me afastar um pouco mais, que aí fica um pouco melhor para ver. Esse círculo enorme, vocês veem no meio que tem um tubo azul, certo? Esse tubo azul é o tubo do LHC. Se eu pudesse entrar e tivesse à disposição, nessa altura do campeonato, de andar 27 quilômetros, eu ia sair do outro lado da caverna, tá certo? Exatamente aonde, exatamente no mesmo ponto, né? A gente ia rodar, dar a volta inteira no anel do LHC e ia voltar para o mesmo ponto onde a gente está aqui, que é a caverna do Atlas, tá? Aqui a gente pode ver algumas coisas interessantes. Deixa eu botar aqui meu óculos direito. Deixa eu voltar aqui um pouco. Aqui vocês podem ver que eu estou mais ou menos aqui desse ponto que eu estou por volta de uns 20 metros de altura. Não sei se dá para ver bem com a imagem aqui do meu computador, tá? E aqui, deixa eu só dar voltar. Aqui a gente tem o centro do detetor, só um segundinho. Tá? Aonde estão os detetores internos? Bom, ali os detetores internos a gente nem consegue ver direito, porque estão bem enfiados lá do meio da estrutura do detetor. Bom, vou tentar apontar para cá mais ou menos. Tá? E aqui nessa região onde está o calorímetro, são os calorímetros que são os detetores responsáveis pela medida de energia. Ali bem no meio a gente vê um círculo, né? Ali é o ponto de passagem do feixe do LHC. Outra coisa também que a gente pode ver daqui, que há uma parte da eletrônica que tem umas luzinhas verdes, eu não sei se dá para ver, porque é bem lá no meio do detetor mesmo. Tá? E essas peças que estão ligadas e que são verdes, bom, eu tenho uma conexão particular com ela, porque é o equipamento, a parte do equipamento que eu sou responsável por manter funcionando, né? Então eu verifico se essas fontes de alimentação que alimentam essa circuitada toda que está ali dentro, que é a circuitada que faz a amostragem, né, do sinal que vem do calorímetro, se essa estrutura está funcionando corretamente, tá? Além disso, outras coisas que a gente pode, que são interessantes de observar, a gente vê ainda várias estruturas grandes, né, que são ainda a continuação das paredes de Muns, como eu falei, elas cobrem o detetor inteiro, e a gente tem essas estruturas tubulares também bastante grandes, que são os ímãs, né, os toroides magnéticos que fazem, na verdade, o corpo do detetor Atlas. Daqui, obviamente, a gente não tem condição de ver todo o comprimento, mas aqui são por volta de quê? Uns 5, 6 metros de comprimento nessa direção, mas tem 26 metros de um lado ao outro do detetor. Aqui a gente está só de um ladinho do detetor, eu vou atravessar até o outro lado e a gente vai vendo isso juntos, já, né? Tá? Mas o importante é observar que esses magnéticos gigantescos, eles passam por dentro deles uma corrente de 20.500 amperes,
que é o que gera um campo magnético bastante forte para entortar um pouquinho a trajetória das partículas, tais como os muons, que é o que nos permite, no final das contas, medir a carga, medir a velocidade e tudo mais, como eu tinha comentado anteriormente. Tá? Vamos atravessar aqui, eu vou tentar atravessar para o outro lado do detetor, e aqui eu vou costear, vamos dizer assim, o corpo do detetor, e eu vou tentar mostrar aqui algumas coisas para vocês, a quantidade de cabos, né, que tem em alguns lugares. Ó, não sei se está dando para ver direito. Tá? É uma quantidade imensa de cabos elétricos para fornecer eletricidade. Tem, bom, muitos, como eu falei, tem gases nobres, né, que estão aí no meio. Então você tem, por exemplo, sistema de gás do detetor de muon. Você tem a distribuição de gás para toda essa estrutura gigantesca, né? Tudo isso são problemas bom, de engenharia, mais do que de física até, né? Que tem que ser resolvidos. Aqui, ó, distribuição de água, porque muita da eletrônica aquece, né? Então, como a eletrônica digital e eletrônica analógica o tempo todo trabalhando, né? Isso aí, toda essa estrutura pode se aquecer, então você tem que ter um equipamento para poder resfriar isso tudo. Parte do resfriamento é feito com ar, parte é feito com água. Deixa eu só, eu acho que eu perdi um dos meus... Só um segundinho que eu não quero perder vocês, a fala de vocês. Olha quantos cabos, não tinha nem visto aqui. Aqui vale a pena para vocês verem a quantidade de fios. Além disso, como eu disse, tem aqui dentro, por exemplo, nos calorímetros, a gente tem alguns lugares que a gente tem 2.000 volts de tensão, né, para poder justamente você fazer a medida da energia da partícula. Obviamente que isso tem que ser trazido, essa energia elétrica tem que ser trazida através de um monte de cabos. Né? Bom, aqui a gente vai atravessar todo o Atlas, e aqui a gente está do outro lado. Como eu disse, a estrutura é bastante similar. Olha lá. A gente tem uma vez mais o tubinho azul, né, que é a outra saída do LHC. Bom, tem alguma coisa barulhenta aqui atrás de mim, espero que vocês estejam conseguindo ouvir assim mesmo. E a gente vê toda a extensão da parede de muon, eu espero que vocês estejam conseguindo observar daqui. Tá? Eu vou tentar agora subir aqui nesse platôzinho. Aqui a gente tem uma das pequenas, porque tem a grande, né, roda de muon, mas aqui tem a pequena, que está sendo instalada agora. É um dos upgrades para o próximo RAM, né? Para a próxima tomada de dados. É uma instalação dessas paredes de muon que permite a gente ter uma resolução maior na medida da velocidade, né? Do momento dessa partícula. E lá bem no meio, uma vez mais, a gente tem o outro lado do calorímetro, né? A outra face do calorímetro, bem no centro, com o círculo no meio, que é justamente o círculo que traz, por onde as partículas passam, né, para o ponto de colisão, que é bem no meio dessa estrutura toda. Um detalhe que eu acho bastante curioso, se vocês observarem, não sei se daqui, eu estou vendo que minha visão não é muito boa do... só um segundo, deixa uma pessoa passar aqui. Ok. Tem um senhor que queria passar aqui, só um segundinho. Então, o que eu estava querendo mostrar é o seguinte, que lá embaixo, deixa eu só tentar ver se eu consigo ver também. Nessa estrutura laranja que vocês estão vendo aí, que suporta, né, que está suportando a pequena rodinha de muon, né, que é a pequena rodinha que tem uns 8 metros de altura, vocês veem embaixo dela que tem duas estruturas circulares. São air pads, são estruturas que vão se encher de ar comprimido e vão levantar essa estrutura toda. Ela vai voar um pouquinho. E aí vai ter um equipamento que vai só deslocar ela até ela chegar na posição. Então, isso aí vai voando. Essa peça gigantesca que pesa bastante, bom, não sei quanto, essa aí em particular eu não sei, mas eu sei que dentro dos detetores a gente tem peças de mais de 1.000 toneladas que são deslocadas por esse mesmo mecanismo. Então, eu acho interessante poder mostrar isso aí para vocês também. Bom, além disso, né, como eu estava falando, bom, eu acho que é importante mencionar aqui, essa caverna, quer dizer, em si, ela já é um desafio em termos de engenharia civil, né? Porque é uma caverna que está a 90 metros de profundidade, eu mostrei para vocês lá no começo aquele equipamento sendo levado para a superfície, né? A gente está entre 90 e 70 metros de profundidade, e que você quer botar um detetor numa estrutura gigantesca dessa, mas você não pode botar nenhum pilar de sustentação para o teto, por exemplo, né? Então o teto ele é sustentado na superfície através de cabos, um pouco como aquela ponte, a Golden Gate, né, do lado de São Francisco, que fica sustentada também né, pelos cabos. Aqui o teto fica sustentado pelos cabos de forma similar, né? Bom, pessoal, eu estou aqui caminhando então pelo detetor, eu estou voltando devagar para o ponto de início, que é lá perto do teto, e eu acho que esse é um ponto que a gente pode, de repente, começar a trocar algumas informações, bom, trocar algumas perguntas, que se vocês tiverem perguntas é o momento ideal para que a gente possa começar a debatê-las, e talvez com isso eu possa explicar algumas coisas alguns detalhes mais interessantes.
eu comecei, eu nem falei sobre mim mesmo. Né? Bom, mas eu imagino que o Amadeu e a Márcia possam ter introduzido um pouquinho antes. Bom, por favor, se vocês tiverem alguma pergunta, aproveitem agora. Bom, Denis, eu gostaria até de perguntar, certo? Porque ele está parado, né? Ele tem previsão para voltar a funcionar, a tirar medições daí? Então, olha só, a história é o seguinte, é que a gente em 2000, acho que foi comecinho de 2019, foi quando a gente parou, né? Houve a parada técnica que estava prevista. Era uma parada técnica que estava prevista para demorar um pouco mais de 2 anos, né? Então, desde o comecinho de 2019 até, bom, meados de 2021, né? Então, por agora, a gente deveria estar voltando à operação. Aí, claro, com a história da pandemia, muitas equipes, né? Por exemplo, a gente tem várias equipes de pessoas da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? Bom, de diferentes países, certo? Aqui o trabalho é extremamente colaborativo, né? Nós somos por volta de 3.000 pesquisadores, mas obviamente que esses 3.000 pesquisadores, agora já somos até mais, acho que somos por volta de 4.000 só no Atlas. Esses pesquisadores, obviamente, não estão todos aqui o tempo todo, é impossível, seria impossível fazer isso, né? Então, o que a gente faz? O que a gente faz é que as equipes vêm e voltam o tempo todo, né? Então, nesse momento de pandemia, essa questão do transporte ferrou tudo, né? Que foi o ponto mais grave. Então, o que aconteceu é que saíram muitos equipamentos que já deveriam ter sido entregues. Bom, o que tinha que ser entregue por correio e tudo mais, né? Equipamento não muito grande, tal, isso já foi entregue, já está aí. Mas as equipes responsáveis pela instalação, os especialistas desses equipamentos não estão aqui, né? Não podem vir imediatamente. Alguns conseguiram vir, outros não, então está uma coisa meio caótica. Então, por causa disso, obviamente, houve um atraso significativo no começo. Então, a gente tem, agora está marcado que, eu acabei de receber até uma mensagem sobre isso, que vai ter um começo de tomada de dados piloto para outubro de 2021. E aí eu acho que realmente é o piloto, né, de informação, já vai ter partículas, né? Então, entre começar essa operação com esse piloto e começar realmente a operação, acho que mais alguns meses. Eu acredito que lá para o começo mesmo de 2022 é que a gente vai ter realmente uma tomada de dados séria, né, como a gente tinha em 2019 e tudo mais, 2018 e tudo mais. Denis, a gente estava falando com a Márcia deu uma palestra, todo dia falou sobre o cérebro, sobre o Atlas, sobre o corpo, mas a gente ia começar, mas você começou direto daí da caverna, está um espetáculo, está fantástico, de fato é uma visita virtual realmente, a gente está visualizando tudo, entendendo tudo claramente, né? A imagem está ótima, o som está maravilhoso também, né? Já queria até parabenizar, mas conte a sua história um pouco, porque assim, a gente tem 2 alunos, Vitor e Luísa, do Clube de Ciência, que entraram em engenharia elétrica, né? Eles gostam de ciência, gostam de pesquisa, então muito provavelmente vão pesquisar também. E a sua formação inicial parece que é engenharia eletrônica, mas tem seu doutorado em engenharia elétrica, né? Conte assim, bem rapidamente, como você chegou aí, como é que você pesquisa aí, para mostrar que o CERN, na verdade, não é um ambiente apenas de físico, né? É um ambiente de cientistas de todas as áreas, até para motivar os alunos no ensino médio a ingressarem na carreira científica. Por gentileza. Não, pois é verdade, isso aí é um ponto importante que você mencionou. E o que acontece é que, bom, óbvio que quando você fala CERN, Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, né? E tudo mais, vai mencionando todos os detalhes, todo mundo pensa, só tem físico trabalhando e tudo mais. Mas por isso que eu mencionei já algumas coisas que eu acho que são importantes saber. Por exemplo, o Teto da Caverna é uma obra de engenharia civil delicadíssima, um negócio complicado, não tão simples de fazer, mas então envolve todas as áreas muitas áreas do conhecimento, até pessoal de finanças, pessoal de diplomata, porque você vê, você tem que gerenciar essa chegada de um monte de gente de diferentes países, você tem que ter certeza que essas pessoas vão ter acesso, né, ou a Suíça ou a França, ou na verdade aos 2 países, porque afinal de contas, né, a pessoa vai estar chegando nesse ambiente, tem que poder conviver nesse país. Então, por exemplo, às vezes tem, porque a China tinha uma época que tinha dificuldade de trazer um chinês para cá, ou dificuldade de trazer um paquistanês para cá. Então, tudo isso tem que ser resolvido através de diplomatas, né, de um contato de diplomacia e tudo mais. Então, tudo isso envolve o trabalho aqui do CERN, envolve essas coisas todas. A parte financeira, você tem que definir o budget, né, quanta grana vai se gastar ao longo de tantos anos, como é que vai dividir isso por quais institutos, quem vai pagar essa conta. Tudo isso são
são áreas que não têm nada a ver com a física, mas que, obviamente, é extremamente importante que esse pessoal colabore com tudo, né? Que haja envolvimento de especialistas em todas essas áreas. Eu, no meu caso, eu me formei em engenharia, porque eu comecei a fazer a minha faculdade de engenharia na UFRJ. Eu fiz a faculdade de engenharia eletrônica, né, da UFRJ, e aí, quando estava no momento final ali, né, que você chega naquele ponto que você tem que meio que começar a procurar estágio, essas coisas, eu procurei uma bolsa de iniciação científica que eu obtive com o professor José Manuel de Seixas, da COP, né? E ali a gente começou a fazer um trabalho de pesquisa sobre a aplicação de inteligência artificial, que na época os físicos tinham uma extrema reação negativa, ninguém queria usar rede neural ou qualquer coisa de inteligência artificial para pesquisa física, né? O pessoal era bem refratário a esse tipo de coisa. Mas aí, bom, a gente mesmo assim insistiu, falou, vamos chegar com a nossa técnica e tal, para fazer desenvolvimento de um dos subdetetores do Atlas. Bom, daqui é o detetor, inclusive, se vocês conseguirem ver, talvez eu consiga mostrar, se você conseguir mostrar, é o detetor que aparece em azul aqui, que é o calorímetro de telhas, né, que é o calorímetro hadrônico, o calorímetro responsável pela medição de energia de partículas tais como píons, prótons, nêutrons, esse calorímetro que mede esse tipo de partícula. E eu fiz um estudo sobre tratamento de sinais desse equipamento. Então, esse estudo começou com uma bolsa de iniciação científica, acabou virando um começo de mestrado, então eu não completei o mestrado, eu fui direto para o doutorado, e aí eu fiz o doutorado em processamento de sinais, né? Na COP a gente chama de COP elétrica, mas é um pouco, a COP elétrica abrange uma quantidade grande de áreas de conhecimento, porque vai desde a elétrica, né, como a gente imagina, redes, linhas de transmissão e tudo mais, até processamento de sinais e mesmo computação, tudo isso está meio dentro do mesmo bojo, né, do que eles chamam de copa elétrica. Então, foi isso foi ali que eu fiz o meu doutorado. Aí, nesse período, eu vim para cá durante o doutorado para fazer o desenvolvimento da tese, eu fiquei aqui 1 ano e 9 meses, voltei para o Brasil para finalizar, né, o tratamento da tese, né, a escrita da tese bom, tinha ainda algumas análises para fazer, mas aí já tinha feito a experiência aqui com tomada de feixe, né, foi muito mais interessante, porque aí eu pude realmente ter a informação de como é que funciona, né, a tomada de feixe aqui durante a operação, né, dele. E aí depois eu tive a oportunidade, logo que eu acabei o doutorado, foi em 2002, outubro de 2002, em 2003 eu arrumei um emprego para trabalhar com um trabalho que era para viabilizar e montar um sistema de aquisição de dados para raios cósmicos, através de ondas de rádio, né? E isso eu consegui esse emprego no Brookhaven National Laboratory dos Estados Unidos. Aí eu fui morar nos Estados Unidos 1 ano e 11 meses, só que o grupo de lá, né, eu consegui esse emprego porque o grupo de lá tinha contato com as pessoas daqui. Então, obviamente que, né, eu pedi cartas de recomendação do pessoal daqui para lá e tal, essas coisas. E aí, depois disso, a gente conseguiu, eu consegui consegui mudar um pouco a minha área, o meu foco, né? E voltar a trabalhar com coisas associadas ao Atlas. E aí foi que eu consegui voltar para cá. Eu voltei para cá para trabalhar na instalação do detetor. Então, eu estava lá embaixo, né, montando fonte de alimentação lá, e depois eu fiz o software que toma conta dessas fontes de alimentação, e depois eu pude, bom, foi uma sorte que eu pude trabalhar num negócio que realmente eu queria muito trabalhar, que era trabalhar com o sistema de seleção de eventos. Como a gente tem 40 milhões de eventos que acontecem por segundo, e a maior parte desses eventos não é uma física interessante, é uma física que já é conhecida, né? Você tem que rejeitar, até porque você nem aguenta, o sistema de transmissão de dados não mais ou menos 1 megabyte, 1,2 megabytes por evento, a 40 milhões de eventos por segundo é uma quantidade de dados insustentável. Então, você tem que fazer uma seleção de dados, ainda quando os dados estão aqui no perto do detetor, né? Então, pude também puxar esse trabalho de trabalhar no sistema de seleção do Atlas, que é uma parte que eu me dedico bastante agora. A gente, inclusive, está fazendo um upgrade agora para aumentar, né? A gente vai aumentar o número de colisões, então o sistema de seleção tem que ser mais robusto ainda. Então, é isso que a gente está trabalhando agora. Bom, acho que eu respondi a tua pergunta e até falei demais. Sem dúvida, agradeço, obrigado. Bom, alguém mais tem alguma pergunta aí? Então, eu vou tentando mostrar alguns pedacinhos do detetor enquanto isso. Denis, você consegue mostrar o detetor de traços, o ID? O detetor de traços é impossível, Márcia, porque esse
É porque aqui eu falo, né, quando eu comento, eu estou vendo aqui a face do calorímetro, né? O que eu estou vendo, na verdade, é o que a gente chama de handicap calorímetro, é a parte Tá. Tá. e aí o detetor interno, ele é realmente interno, você tem que ir lá dentro. Tá. Não, às vezes está aberto ainda por algum motivo, por isso que eu perguntei. Não, a única coisa que acontece, bom, mas eu acho que esse período eles não foram tão a fundo assim, é que eles tiram até o handicap. E aí você consegue ver lá no meio um pouco, mas daqui a imagem nem sempre é tão boa também, não. Tá. Outra coisa que eu vi, você mostrou o anel que estava no Atlas, né? O anel onde ocorrem as colisões. E se utiliza muito temperatura, tem que ser a temperatura muito baixa, a questão de supercondutividade, né? Aí o material que a gente utiliza lá, nitrogênio ou oxigênio líquido, como é que faz esse depósito lá? Você mostrou, não sei se está nesse lado aí ou do outro que você estava mostrando, mas você mostrou o túnel e o anel, né? Não, tudo bem, mas eu posso falar dos dois, porque esses magnetos também que eu falei, que entortam a trajetória dos mundos, né, eles dentro deles eles têm que passar uma corrente elétrica muito alta, de 20.500 amperes. Né? Os magnetos, né, do LHC, eles usam uma corrente menor, na verdade, é 13.000 amperes. Ainda assim, é uma corrente absurdamente alta. E a estrutura é muito maior, né? São 27 km de estrutura, enquanto que aqui é 26 metros. Mas, para passar essa corrente gigantesca, o que a gente faz? A gente utiliza a técnica da supercondutividade. Então, você consegue passar essa corrente de 20.000 amperes com pouquíssima potência perdida, né? Porque acho que a voltagem é 50 volts, ou até menos que isso. Uma vez eu vi essa informação, depois eu nunca mais voltei, eu devia ter anotado isso melhor. Mas, basicamente, o que isso permite a gente, né, ver é que você não tem como passar pegar um fio de cobre, se eu quisesse usar um fio de cobre para passar 20.000 amperes, ia ter que ser uma seção, né? Se eu cortar o fio, né? A área dele teria que ser gigantesca, né? Para poder passar essa corrente sem aquecer o cobre. Então, a única coisa que a gente pode fazer é utilizar outros materiais. No caso, a gente, né, tem esse conhecimento que também vem da física, né? Que existem materiais que, quando a temperatura baixa muito, eles entram nesse regime que a gente chama de supercondutividade, né? E aí consegue transmitir essa corrente elétrica sem quase gastar muita potência. No caso, aqui a gente utiliza uma liga de nióbio e titânio. Né? Tomar cuidado aí, eu falar de nióbio. Né? Lembrar que o Brasil é um dos países que tem muito nióbio, né? Entre outros, da América do Sul também. E aí, acho que o Canadá também tem muito nióbio. E aí, essa liga de nióbio e titânio, quando refrigerada abaixo de 9 Kelvin, ela entra nesse regime de supercondutividade. Né? Mas como a estrutura é gigantesca e a gente quer ter certeza que a estrutura inteira vai estar garantidamente, né, com essa temperatura baixa, o que a gente faz é que a gente bota mais abaixo que isso. Então, todo o anel é refrigerado a 1,9 Kelvin, tá certo? Ou seja, menos 271 graus Celsius. Tá? É uma temperatura que é mais baixa do que a temperatura média do universo, que, se eu não me engano, é 2,7 Kelvin. Tá? Então, isso só para dar uma noção de que realmente há esse outro desafio, que é de refrigerar uma estrutura de 27 km, né? Por isso que a gente tem a maior estrutura criogênica do mundo, e o material utilizado é hélio líquido, quer dizer, que é um problema também, porque o hélio líquido, a essa altura do campeonato, tem outras propriedades meio complicadas da gente trabalhar com ele, como, por exemplo, o hélio, né, ele entra em modo superfluido, aí ele quer fugir de onde quer que você tenta guardar ele, tem todos aqueles outros problemas para se resolver. Né? Então, tirando isso, tirando esse problema, esse probleminha, né, a gente tem uma geladeira gigantesca para poder refrigerar isso tudo, e a gente consegue fazer essa coisa funcionar toda. Um detalhe também importante, é que se a gente notar que houve algum problema, que você tem que parar o processo de refrigeração, né? Se estiver refrigerado, e aí você, não, esqueci um parafuso dentro do ímã, então tem que aumentar a temperatura de novo. Entre aumentar a temperatura e esfriar de novo, são 3 meses. Para você aquecer todo o anel, demora 6 semanas, para resfriar de novo, são 6 semanas, você perde 3 meses, praticamente, né? Se você cometeu o erro de esquecer alguma coisa que você não devia ter feito. Tá? Então, esse é um detalhe também importante, que todo esse material, quer dizer, outra coisa, né, eu mencionei aqui para vocês tantas vezes, né, essas paredes de Moon, você olha, tem uma parede de Moon ali que está aqui do lado, deu defeito, eu pego ela ali, puxo, conserto aqui do lado, 10 minutos, está resolvido, acabou. Né? Mas e a parede, cada parede tem uns 2, 3 metros de comprimento, e a parede lá do meio, como é que você resolve?
Então, você simplesmente não resolve. Né? O que você tem que fazer é que você tem que construir todo um equipamento, todo ele com o máximo possível de redundância. Ou seja, se tiver pifar uma fonte de alimentação, por exemplo, a outra fonte tem que ter uma outra fonte para pegar o problema, né, e levar adiante. Então tem que ter toda essa estrutura tem que ter todo esse pensamento, né, antes de você instalar, muito teste, muita verificação. Cada equipamento desse foi testado lá na onde é bom. As paredes de Mons, acho que muitas foram construídas na Itália, algumas foram construídas na Alemanha. Então tudo tem que ser super testado no instituto, que é de onde elas vieram. E quando chega aqui, o pessoal repete os testes todos, faz outros testes. É um negócio bastante complicado para você poder fazer essa montagem. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que você está trabalhando com essa estrutura. Eu acho que o Henrique, não sei se estou falando certo. É o Eric. Eric. Ele levantou a mão aí. Fala aí. Pronto, Eric. Fala aí, Eric. Opa, Denis. Tudo bem, Denis? Você não está ouvindo, não? Olha, só tem um problema. Você está com o som está muito baixo. Chega mais perto do microfone. E agora, está ouvindo, não? Melhor? Melhor. Estava melhor quando você falou. Estava melhor. Então, só um momento. E agora? Está ouvindo? Tá claro, pode falar. Aí, tá claro agora? Manda. Amadeu? Oi, pode mandar, tá claro, pode falar. Tá visível e claro. Audível. Denis. Tudo bem, Denis? Você deve não lembrar de mim, mas estivemos juntos aí em 2017, né? E eu estou percebendo que em mim nasceram mais cabelos brancos do que no senhor, tá? De 2017 para cá. Bom, naquele momento a gente se encontrou e durante a nossa visita técnica aí, você me mostrou inclusive esses condutores de nióbio, né? Eu fiz pesquisa no meu doutorado e mestrado com nióbio, a fim de verificar suas propriedades condutivas e também de supercondutividade. Fiz medidas e isso se confirma aí, já que você acaba de pontuar que tem materiais aí, mas que precisam ser resfriados, né? Então, assim, é só uma dúvida. Eu sei que a dúvida é bem abrangente, porque o problema é muito mais complexo, porque cada peça pequena, grande, depende de outra e assim sucessivamente. E para você fazer uma troca é uma coisa absurda de apenas uma, você imagine de todo um condutor para se trocar depois de, sei lá, talvez décadas ou anos já instalados. Enfim, então a minha pergunta se você já escutou por aí, ou não sei, sobre a supercondutividade do material cerâmico na substituição, por exemplo, dessa liga de nióbio que tem aí, né? O Brasil ele tem a produção mundial é de 98% aproximadamente, produção de nióbio do minério mesmo, que é exportado. Então, e é próximo desse valor também os minérios, as reservas. Então, é praticamente todo um minério que está dentro do Brasil, realmente, né? E é claro que a gente fica torcendo por mais aplicações do nióbio em todas as áreas da engenharia. Mas, especificamente, sobre esse problema que você até pontuou muito bem aí, da necessidade da refrigeração, de todo esse condutor, que é um problema realmente. Existe alguma fala, alguma coisa, comentário, pelo menos em alguma parte de todo o CERN, da substituição futura por esses materiais que já vem há alguns anos, poucos anos, em pesquisa da supercondutividade em ambiente praticamente, em temperatura praticamente ambiente, né, de materiais cerâmicos supercondutores. Enfim, existe alguma coisa nesse aspecto ou não? E uma satisfação falar com você novamente, tá? Olha, Eric, se você estivesse vendo eu sem capacete, você ia saber primeiro que eu já não tenho mais tanto cabelo para estar branco. Então, isso aí de 2017 para cá foi uma desgraça. Mas sobre o teu tópico, quer dizer, bom, eu concordo com tudo que você falou aí, quer dizer, óbvio que o Brasil tem essa produção, então é interessante que se possa explorar isso de uma forma inteligente, eu espero que não de uma forma destrutiva, né? Porque, infelizmente, a gente tem esse histórico de ter sempre uma exploração um tanto quanto predatória, isso é uma coisa comum na América Latina.
mais ok. Mas não deixa de ser uma riqueza, né? Ter esse metal que não é uma coisa, bom, que não está disponível, um metal tão raro, né, no mundo. Dito isso, eu sei que eu já vi várias vezes em exposições aqui o pessoal trabalhar com outros tipos de supercondutores, aqueles que normalmente o pessoal vai fazer bota um imãzinho e o imã fica voando, e aí o cara demonstra que está voando. Eu mesmo já participei desse tipo de demonstração. E aí você pode trabalhar com isso, você trabalha, não precisa nem, eu acho que o que a gente usa é nitrogênio líquido, quer dizer, uma temperatura bem maior, né? Acho que uns 100 graus a mais, pelo menos, 130 graus a mais do que o hélio líquido que é necessário para refrigerar esse material, essa liga de neoprotitânio. Eu acredito, olha, Eric, com certeza o pessoal aqui trabalha sempre para tentar minimizar custos e pesquisar coisas que sejam que demandam, né, menos energia e tudo mais. Há, inclusive, vários projetos, mas se me permite falar uma outra coisa que não tem nada a ver com o que você perguntou, mas eu vou falar assim mesmo, que há vários projetos de aproveitar, porque é claro que quando você esfria um lugar, você aquece outro. Então, por exemplo, agora tem um trabalho do pessoal de tentar usar não só o sistema de criogenia, né, o calor que sai do sistema de criogenia do CERN, mas também o calor que vem dos computadores. Então, para você analisar os eventos que estão aqui, né, como eu falei, 1.2 megabytes por evento, e a gente grava por volta de 1000 eventos por segundo, então você tem, né, petabytes para analisar, o que significa que você tem que ter uma fazenda de computadores gigantesca. A gente tem uma fazenda de computadores de mais de 500 mil nós de computação, então tudo isso gera calor. E há um trabalho que está sendo feito agora de tentar integrar o centro de computação, integrar o sistema de criogenia com a possibilidade de fornecer água quente para a região. Então você esquenta a água na região graças a isso, e você transmite isso para as casas que precisam de água, né, para se esquentar. Circula água quente que você esquentou por causa de um computador aqui do CERN, e você circula na casa de uma pessoa e vai esquentar a casa da pessoa graças a isso. Então tem um trabalho de integração que está acontecendo agora nessa direção. Se vai acontecer, se isso vai ser efetivo, eu acho que é muito mais uma área de teste do que propriamente uma coisa verdadeira. Agora, com relação a se aplicar outros metais, bom, aquilo que eu falei, eu já vi, não é minha especialidade, eu não saberia te responder a fundo, não vou dizer que não, mas eu só vi outras aplicações de outros, inclusive cerâmicas e tudo mais, só numa área de demonstração, né, das propriedades magnéticas de certos, né, você quer brincar com imã e tal, e mostrar para uma criança, por exemplo, que você pode fazer aquela bolinha, né, magnética ficar voando e tal. Isso tudo é o que o pessoal normalmente você costuma ver por aqui. Eu não vi ainda uma aplicação prática disso, que não quer dizer que não exista, é só que eu não vi. Denis, deixa eu passar uma pergunta aqui. O professor Dmitry Melnikov, que é do Instituto Nacional de Física, ele está perguntando como está essa mesma caverna na fase ativa. O que é que acontece quando a caverna entra em fase ativa? E aí eu vou associar também a pergunta do professor Alisson, do IFRN, deixa eu só ver aqui, que ele pergunta com relação à vibração, como está funcionando, como é que se comporta, né, a caverna, né, o acelerador, o LHC, durante a fase ativa. Quando o acelerador está ligado ou está desligado, é aquilo que eu falei. Uma desses círculos, aqui eu estou em cima daqueles círculos que a gente viu antes, né? Então, um desses círculos ele vai se deslocar e vai tocar lá do outro lado, para fechar o detetor lá. E aqui tem mais um que fica aqui, para você poder medir a trajetória dos muons que estão vindo muito na linha reta perto do feixe. Em termos práticos, nada muda, ou quase nada. A única coisa que, bom, para não dizer, além dessa coisa que eu falei da parede, também, como vocês estão vendo lá em cima, ó, eu espero que dê para ver, não sei se vai dar para ver perfeito, mas vocês estão vendo a superfície, lá é o teto do prédio que fica na superfície, né, onde chega o material, né, antes de ser enviado aqui para baixo. Aí a gente tem guindastes que podem trazer o material aqui para baixo, né? Esse teto, durante a operação, eles botam uma estrutura de concreto nesse buraco, são dois buracos, né, que tem um aqui, tem outro lado do outro lado. Então, da caverna, tem um aqui, né, em cima onde eu estou, e outro lado do outro lado, que não dá para, talvez não dê para ver muito bem daqui. Bom, talvez. O problema é que eu estou com pouca carga no meu computador. Eu acho que com esse vídeo ele vai embora rapidinho. Não sei se dá para ver, acho que não dá para ver. Eu estava querendo ver se mostrava lá do outro lado, mas acho que não dá para ver o outro tubo. Mas tem outro tubo, tá, onde chega também, pode chegar também equipamento, né, para o outro lado. E esses dois tubos, deixa eu só pegar aqui minha carga de novo. Esses dois tubos eles vão ser fechados, né, com um bloco de concreto. Dessa forma, a gente garante que não tem risco da radioatividade escapar, né? A ideia é, obviamente, porque quando está ligado ao acelerador,
vai ter radioatividade em todo lugar. Então, você tem que bloquear isso aí. Em termos práticos, na verdade, em termos visuais, tirando essas pequenas modificações que eu falei, é a mesma coisa. A luz fica ligada na caverna, a gente pode ver fotos da caverna o tempo todo, né? Inclusive o pessoal vigia, porque vai que tem muita eletrônica, vai que alguma parte dessa eletrônica dá um curto, pega fogo, alguma coisa. É óbvio que você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, tudo isso pode ter um impacto aí na tua operação, né? Ou no teu trabalho. Mas, tirando isso, nada do que vocês estão vendo aqui é diferente. É praticamente a mesma coisa o tempo todo. Agora, se, por exemplo, eu tiver necessidade de entrar, eu não poderia entrar aqui. Durante o período de exploração, quando tem fecha, quando tem risco, tem fecha, você não tem como entrar aqui. Mas tem 2 cavernas, tem 4 cavernas, na verdade, de acesso, que daqui não dá para se ver, ainda mais eu sem óculos, não vou conseguir ver nada. Mas essas cavernas que deixam a gente entrar aqui, elas, na verdade, levam a gente dessa caverna que eu estou para a caverna que fica ali do lado, que é a caverna que a gente chama técnica. Tá? Aqui a gente chama de UX15, aquela lá é o SA15. E essa caverna, o SA15, é onde tem um monte de computador que não são os computadores que vão fazer seleção de eventos, mas são os computadores que vão pegar os dados e vão fazer um pré-tratamento, como se fosse uma primeira mordida, como se você chegou na boca, vai dar aquela primeira mastigada nos dados, quando eles saem daqui do detetor, eles vão para lá, e lá, além disso, também tem todo o equipamento que faz o controle, né, de temperatura, de funcionamento mesmo físico das peças, né, ligar fonte, desligar fonte, tudo isso está escondido ali naquela caverna. Nessas cavernas, eu poderia, por exemplo, vir durante o período de aquisição de dados. Mas para eu vir, eu teria que, primeiro, ter uma boa justificativa, né, para entrar, eu teria que mostrar isso aqui, ó, peraí. Enrolou tudo aqui. Esse aqui que é o meu dosímetro, né? Então, para eu poder entrar, eu tenho que entrar com dosímetro, obviamente, né, que vai dizer, e ainda por cima esse dosímetro, ele está associado à minha retina. Então, eu, por exemplo, não posso emprestar isso aqui para o Amadeu e dizer, vai lá, Amadeu, conserta para mim o negócio ali. Não pode, porque vai verificar com a retina da pessoa, ver se realmente é aquele sujeito que disse que era, né? Então, dessa forma, é basicamente isso. Quer dizer, não há uma grande diferença com relação ao que vocês estão vendo nesse momento. É óbvio que ninguém vai estar aqui onde eu estou, nem em nenhum pedaço dessa caverna. Essa caverna fica fechada. Inclusive, tem um sistema de chaves, né? Quando eu vou tentar entrar aqui dentro dessa caverna, não só tenho que mostrar minha retina, mostrar o meu, né, bater com o meu dosímetro no sistema automático, e depois, quando eu estou tentando entrar, chegando já aqui na porta para entrar, eu tenho que pegar uma chave para poder entrar dentro do detetor. E essa chave, se tiver uma dessas chaves, tem várias chaves, tem um lugar com um gabinete com umas 20 chaves. E quando você tira uma dessas chaves para poder entrar no detetor, o feixe trava. Você não poderia, né, começar a operação com feixe se todas as chaves não tiverem sido colocadas no devido lugar. Então tem todos esses detalhes que que tem que acontecer antes de você realmente começar a operação. Eu não sei se eu respondi as 2 perguntas. Eu talvez tenha fugido um pouco de uma ou de outra. Eu acredito que sim. Qualquer coisa o Dimitri pode questionar mais e a gente passa a informação de novo. O Alisson aqui perguntou também, né, que é o professor, quantos anos levou para construir, né, que é um dado assim, a questão numérica especificamente, e em média quantas vezes são feitos testes na colisão no ano, porque ele já não fica necessariamente o ano todo funcionando, eu acredito, né? Ele vai ficar fazendo teste e aí passa a funcionar, ou ele passa mais de ano funcionando direto? Não, ok, boa pergunta também para me lembrar desses detalhes de operação. Só me lembra, qual foi a primeira pergunta? Ele falou antes do tempo de operação? Quanto tempo levou para construir? Para construir, né? Então, a proposta do Atlas, se eu não me engano, eu nunca me lembro se é 94 ou 96, mas por volta desse momento aí, é quando sai a proposta, né? Porque havia uma proposta de se fazer o acelerador, e aí, quando tem a proposta do acelerador, tem os grupos que vão se reunir para fazer propostas sobre os possíveis detetores, né? A se instalar. E tem a proposta que sai do Atlas, que eu acho que foi em 94. E aí, essa proposta, bom, estabelecida em 94, você estabelece os diferentes subsistemas, aí o pessoal vai começar a fazer simulação, né, do que precisa ter, se a ideia que o cara teve é boa, se vale a pena e tudo mais. O Atlas, na verdade, é um detetor mais ou menos conservador em termos de design, né? Ele se baseia muito fortemente em tecnologias que já existiram em outros detetores, né? Até em outros detetores que tinham aqui no CERN anteriormente, né? E não é o caso, por exemplo, do CMS. O CMS também se baseia em muita dessa tecnologia, até porque no final todo mundo se baseia na física, né?
mas o CMS teve algumas ideias um pouco mais arrojadas, algumas foram melhores que o conservadorismo do Atlas, outras foram piores, então, né, no final, os dois detetores mais ou menos se equivalem. E aí o que acontece? Bom, 94 é a proposta, o início da construção do acelerador mesmo, né, foi por volta de 2002, foi justamente final de 2001, começo de 2002, né, e aí entra, bom, a primeira vez que a gente entra em operação é em 2009, né, e aí finalmente quando chega, mas 2009 teve um problema, que teve um acidente que né, a gente não pôde funcionar diretamente em 2009, 2008 na verdade, então a gente entrou mesmo em operação foi em 2010, e, bom, você vê, em 2010 a gente entrou em operação muito ainda timidamente, 2011 entrou realmente muito mais forte, e também em 2012, e você vê, em 2012 a gente já pôde fornecer o resultado do Higgs, né, em 4 de julho, né, o Amadeu gosta da data, em 4 de julho de 2012, né, a gente já pôde fornecer o resultado da descoberta do Higgs. Em termos de operação, como eu disse, a gente faz 40 milhões de colisões por segundo, tá certo? Ou seja, a gente não pode ficar parando, a gente não vai fazer uma colisão e ficar olhando para ela, né? Então, o que você tem que fazer... Por que a gente faz isso? Também é importante, acho que, mencionar por que a gente faz isso. A gente faz isso porque os processos que são realmente interessantes da física são extremamente raros, tá certo? Então, você colisiona 40 milhões... No começo da operação do LHC, a gente estava colisionando uns 20 milhões, fazendo 20 milhões de colisões por segundo, né? E aí você tinha que passar um dia inteiro para coletar 4, 5 Higgs decaindo em 2 fótons, por exemplo. A física é muito rara, né? A física de interesse é muito rara. Então, por isso que a gente colide muito para, eventualmente, achar alguns dos caras que são realmente interessantes para a gente ver. E por isso também que o sistema de filtragem ele tem que ser realmente brabo. Ele tem que cortar todo mundo para poder, né, só realmente guardar a física que seja, que tenha chance de ser uma física nova. Que, como eu estou dizendo, é bastante raro de acontecer. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com essas 40 milhões de colisões por segundo, ou quase, durante períodos de 10 a 15 horas. Quer dizer, o feixe fica circulando no acelerador, né, e colidindo 10 a 15 horas. É óbvio que você tem aquela quantidade de próton, né, e conforme você vai colidindo, você vai perdendo próton. Então, a chance de fazer uma nova colisão diminui. Como é que você faz isso? Bom, depois de um certo tempo, você vai vendo claramente uma exponencial que vai caindo, né? A quantidade de colisões que você tem por segundo ela vai caindo em função das horas de operação, né? E aí o que acontece é que depois de muitas horas de operação você fala, bom, não tem jeito, não vale a pena manter essa estrutura ligada fazendo 1/3 das colisões que ela pode fazer. Então o que o pessoal faz? Joga o feixe fora, é uma operação que demora pouquíssimo, alguns minutos, mas aí tem toda a operação para reencher o acelerador, quer dizer, você vai usar todo o complexo de aceleradores do CERN, porque não é só o LHC, você tem, né, um acelerador linear, você tem 1, 2, 3 aceleradores circulares, pelo menos, que vão injetar os feixes de partícula no detetor, no acelerador principal, né, no LHC, e aí todos esses caras vão ter que trabalhar durante uma hora ou duas para encher o acelerador, e depois o acelerador vai aumentar a velocidade das partículas e preparar, né, as colisões. Isso, a gente está falando, é uma operação que demora por volta de 1 a 2 horas para acontecer. E aí depois você fica 10, 15 horas de novo, né, em modo colisão. Então é normal, por exemplo, você chegar aqui sabadão, 2 horas da manhã, e o pessoal está trabalhando, o pessoal está monitorando, verificando que o acelerador está funcionando, verificando que o detetor está funcionando, verificando que as diferentes peças, né, todas as peças que eu estou tentando mostrar para vocês aqui um pouco, que elas estão funcionando corretamente. Por quê? Porque você tem que ter uma equipe aqui 24 horas olhando para verificar se está tudo andando certo. Porque o feixe é extremamente caro, né? Eu acho que uma vez eu li que é da ordem de 12 mil francos por hora para manter o feixe rolando. Então é um negócio caro que você não pode desperdiçar, então e também não pode ficar marcando o horário. Então o pessoal faz realmente em turnos. Já cansei de passar a madrugada aqui trabalhando. E isso, normalmente você começa esse tipo de operação lá para abril, maio, bom, quando está em época normal de operação, né? Agora com essa história da pandemia, nem sei como é que vai ser, mas você começa lá para abril, maio e vai até novembro. Em novembro, normalmente a gente troca, e em vez de fazer colisão de próton-próton, a gente faz colisão com íons pesados, ou seja, colisão com núcleo de chumbo. E aí você vai colidir ou o próton contra o núcleo de chumbo, ou o núcleo de chumbo contra o núcleo de chumbo. E isso te dá um pouco da física, que a gente chama da física de íons pesados, que o detetor Alice, na verdade, é o especializado nessa física, mas o Atlas também tem publicado bastante resultados aí nessa área. Bom, todos os detetores publicam alguma coisa sobre isso. Acho que menos a LHCb, mas eu posso estar falando bobagem. Então tem essa parte também aí da operação, que é mais ou menos um mês. Aí, normalmente, isso é novembro, dezembro. Dezembro o pessoal para, até porque Genebra mesmo pede que a gente pare de consumir eletricidade, porque a gente consome
uma quantidade de energia elétrica da ordem de alguns % da energia necessária de Genebra. E aí, normalmente, eles pedem que a gente troque da rede suíça para a rede francesa, mas como a rede suíça é hidrelétrica, a rede francesa é 85% da energia nuclear, a energia na França é muito mais cara. Então, a gente evita de entrar em operação ou de gastar muita eletricidade quando a gente está na rede francesa, né? E aí, normalmente, você desliga o acelerador. Bom, essa acho que eu respondi completamente. Eu acho que, Amadeu, como eu te disse, eu vou ter que buscar a minha filha, porque eu vou ter que levar ela no dentista hoje, ela está meio apavorada com isso. Mas eu acho que eu tenho tempo, talvez, para uma última pergunta aí. Tem uma pergunta de Eric, que eu vou passar para ele, mas antes eu queria agradecer a você, já até fazer um segundo agradecimento, porque eu vi que a sua camisa é muito bonita. Ah, é verdade, eu esqueci de mostrar. É que eu entrei tão na pressa hoje que eu cheguei meio atrasado. Cadê? Tá aqui, ó. Valeu, obrigadão aí pela consideração. Vou mostrar. Deixa eu só falar uma coisa, porque tem um rapaz aqui, Vinícius, que perguntou se eu estava aqui quando era a descoberta do Bose Higgs. Sim, eu estava aqui e foi bastante bacana. Eu vi o Higgs de pertinho, né? Ele e o Englert, eu vi eles bem de pertinho. Depois eu fui numa conferência, inclusive, e encontrei com o Englert de novo, né? Ele é um cara bem assim simpático e tudo. O Higgs eu vi pouco, eu vi assim de perto, mas não por muito tempo, né? Aí até na época eu me lembro que eu bati uma foto e falei, viu, eu acabei de descobrir o Higgs. Você descobriu também. Mas você tinha falado que alguém mais ia fazer uma pergunta, eu não sei. Vou passar para ele, mas é interessante que você falou na data de 4 de julho, porque eu e o Bose Higgs nascemos no mesmo dia, fomos apresentados ao mundo no mesmo dia. E né? Você, o Bose Higgs, e os Estados Unidos. Pronto. Ei, Eric, fala aí, Eric, para responder a pergunta aí, eu acho. Tem uma pergunta aqui também do Yuri Gagarin, certo? Qual o papel do LHCb dentro da estrutura do LHC? Bom, olha só, o LHCb ele é como o Atlas, de certa forma, ele é um detetor de partículas, certo? Só que ele porque o LHC ele tem 2 detetores que a gente chama de estrutura de propósito geral, o Atlas e o CMS. Ou seja, o que significa isso? Eles estão ali para tentar descobrir um monte de tipo de física diferente. Então, são várias coisas, vários tipos de pesquisa que pode fazer. Ao mesmo tempo que o Atlas está fazendo pesquisa de Bose-Higgs, ele está fazendo de matéria escura, de íons pesados, um monte de coisa a gente pode trabalhar com Atlas e com CMS. Já o LHCb ele é específico na questão da violação de certos tipos de paridade, né? Que a gente sabe que tem alguns princípios, que, por exemplo, a gente sabe que se uma partícula que tem carga zero, se ela decair, ela tem que decair numa soma de partículas que tem que ter carga zero. Então, se um bóson Z, que tem carga zero, decair em 2 elétrons, um é positivo, o outro negativo. Então, isso é uma que a gente chama de uma simetria, né? De uma paridade. O que acontece? Tem alguns tipos de simetria que parecem que podem ser violadas, que há teorias que discutem se elas podem ser violadas ou não. E essas violações, quer dizer, poderiam talvez explicar por que existe mais matéria do que antimatéria, porque a princípio no Big Bang, né, na origem de todo o universo, deveria ter quantidades iguais de matéria e antimatéria, não tem nada que explique por que teria mais matéria do que antimatéria. Então, mas só que se tem matéria e antimatéria, eles deveriam se encontrar e se anular, e acabou, o universo nasceu e morreu ao mesmo tempo. Então tem que ter alguma coisa que faça uma pequena diferença no comportamento da matéria e da antimatéria que explique por que sobrou matéria. Quer dizer, por que sobrou isso que a gente chama de matéria, né? Um cara de antimatéria pode pensar que isso aqui é antimatéria, onde nós estamos. Mas, bom, tudo isso para dizer que existe essa outra coisa importante que a gente tem que, talvez, né, verificar, são outros pedaços de física que a gente tem que estudar. E o LHCb, ele faz exatamente esse estudo. É um detetor bastante interessante também. Ele tem um detetor de vertex, quer dizer, ele tenta ver partículas muito próximas do feixe, né, que é um detetor com altíssima tecnologia, bastante bacana mesmo. Também é uma coisa bastante a se explorar, mas, como eu disse, não é a minha especialidade. Meu lance é Atlas. Bom, se tiver mais uma pergunta rápida, eu posso responder. O Alder, que é aluno do Clube de Ciência aqui do FRN, está dizendo assim, ele que faz o estudo do decaimento do quark bottom. Como é que é? Não entendi. Repete, por favor. Ele tá falando com relação ao que você está especificando agora. Ele pergunta se é ele quem faz o estudo do decaimento do quark bottom. Não é, é um meson, né? Bom, aí eu acho que a Márcia vai poder falar melhor do que eu, mas eu acho que é um meson B, que é o meson beauty, eu acho que é no final de contas. Bom, aí eu não sei direito dizer. Aí você me pegou um pouco. Oi, posso entrar? Oi. Fala aí, Márcia. Oi, Alder, o LHCb ele foi construído exatamente para estudar o comportamento de todas as partículas
que são compostas pelo quark B. Então, não é só o estudo do decaimento do quark bottom, mas é o estudo do decaimento de partículas que tem na sua composição o quark bottom. Além disso, para descobrir outras partículas que têm na sua composição o quark bottom, que estão previstas pelo modelo, mas que a gente ainda não detectou. Tá? Agora, além disso, ele também tem um estudo bem específico para procurar partículas que sejam formadas por mais de 3 quarks, porque do que a gente conhece na natureza, a gente tem os mesons, que são formadas por um par quark e antiquark, a gente tem os hadrons, que são formados por 3 quarks, mas a gente nunca observou partículas que são formadas por 4, 5 quarks. No modelo, não tem nada que diga que a gente não pode ter partícula formada por 4 quarks. Então, isso daí também é uma coisa que eles procuram. Tem até candidatos, tem partículas que eles encontraram que são candidatas a serem formadas por 4 ou por 5 quarks. Então, eles são bem dedicados, né, a isso. O quadriquark e o pentaquark. Né? Leptoquark é uma outra partícula que está dentro de modelos de supersimetria e outros modelos desses que a gente chama de além do modelo padrão, que aí seriam outras partículas que têm características de lepton e de quark ao mesmo tempo. Tá? Aí já são outras partículas previstas pelo modelo. Elas não são a mesma coisa que partículas com 5 quarks ou com 4 quarks, que nem está dentro do estudo mais específico do LHCb. O que acontece? Não é só o LHCb que olha essas coisas. O Atlas e o CNS acabam estudando isso daí também, daí o nome de experimento de propósito geral. Porque, então, se o LHCb fizer uma descoberta, precisa ter essa mesma descoberta, essa confirmação por outros experimentos. Do contrário, é isso, tem um candidato. Eles observaram alguma coisa que pode ser, mas enquanto não for confirmado pelos outros experimentos, não tem a confirmação da descoberta. O Higgs foi descoberto porque ele foi detectado no Atlas e no CMS. Se tivesse um experimento só, aí ele seria anunciado como candidato, mas não seria anunciada a descoberta, tá? Espero que tenha dado para entender. Não, obrigado, Márcia. Eu pensava que era que era falando do Meson Built, eu tinha lido isso em algum lugar. Mas o Meson Built são partículas que ela tem um quark B e um outro quark, né? Tá. Então ela pode ter um B e um anti-U, um B e um anti-S, ou ao contrário, um U e um anti-B, uma coisa assim. Tá. Aí você tem hadrons formados pelo quark B. Hadron pode ter um quark, pode ter 2 quarks B e um terceiro quark, ou a gente tem até o hadron que é BBB, que é o ômega B, que também não foi detectado ainda, tá? Então, tem vários. Você tem mesons, que vai ter o quark B e outro quark. Você tem o B anti-B, que é o Y, que foi a descoberta da partícula Y, que mostrou que tinha o quark B. Aí é o contrário. Aí descobriram a partícula e viram que precisavam de mais um quark para ela, entre aspas, caber dentro do modelo, para conseguir explicá-la dentro do modelo. Mas aí a gente tem outros mesons, que tem um quark B, então, aí tem B0, tem B+, B-, BS, e aí tem vários outros mesons Bs. E aí vai se estudar os modos de decaimento, a probabilidade dele ser formado, característica dos eventos, onde ele é formado, por exemplo, se tem uma preferência, a interação ela é frontal, a gente tem um próton batendo em outro próton. Esse meson B aí que é formado, ele tem uma direção preferencial ou não? A gente acaba observando que ele é formado, não tem uma escolha angular, aí, uma direção especial para a emissão, para a produção dele. Então, todas as características dele vão ser estudadas pelo experimento, bem como os hadrons formados pelos quarks B. Bom, olha só, pessoal, agora infelizmente eu vou ter que realmente sair fora. Eu agradeço muito aí, uma vez mais, né, a organização aí do Amadeu, a força aí da Márcia, que eu sei que está sempre por trás aí dando aquela ajuda, né? Também acho que o Valderino, né, também ajudou aí fazendo uma transmissão tentando fazer a transmissão através do Instituto Internacional.
Eu agradeço muito a presença de vocês todos. Eu vou ter que cortar a transmissão, infelizmente, porque eu tenho que sair correndo, mas eu acho que foi bastante bacana poder conversar com vocês todos aí. E espero que eu vou gravar e depois botar isso tudo no... A gente agradece imensamente a sua disponibilidade, né? A visita virtual foi um espetáculo, né? Todo aprendizado e também o fato de estarmos dentro da caverna, coisa que não é fácil de acontecer. Né? Então, agradeço em nome do Instituto Nacional de Física, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né? E das demais pessoas envolvidas que possibilitaram esse momento único no dia, né? Que se comemora o Dia do Físico. Né? Eu até vou só finalizar aqui, lendo aqui uma mensagem do Vinícius Richelli. Ele diz assim: isso sim que é um dia de físico, bem celebrado. Muito obrigado por essa oportunidade. Simplesmente fantástico. Vocês são inspirações para esse futuro físico aqui. Muito obrigado. Então, agradeço aí. Quem sabe o cara vem trabalhar aqui com a gente. Né? Sem dúvida. Ô, Vinícius, entre em contato para a gente começar uma iniciação científica já. Pronto, olha aí, Vinícius. Olha a oportunidade.